A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, meus irmãos? Estou aqui vivendo uma experiência nova, fazendo uma videoaula para nosso EBD, para o encerramento do nosso EBD. Estou aqui na cozinha da minha casa, Nós estamos aqui vivendo este período de quarentena, onde todos nós estamos confinados em nossa casa e temos que aprender a lidar com este momento que nós estamos vivendo, mas não nos distanciamos do Senhor. Então, por isso, esta preocupação de nós estarmos mantendo a nossa EBD, mantendo o nosso estudo da Palavra de Deus, e por isso nós vamos utilizar esta ferramenta aí, desta videoaula. Eu estou aqui na cozinha da minha casa, então não se assuste se você ouvir um latido de cachorro, se você ouvir um grito de mãe, um grito de pai, é que eu estou aqui na minha casa, estamos todos aqui, mas estamos todos aqui crendo no mover de Deus no meio de toda essa situação, e nada melhor do que a palavra de Deus para nos alimentar no momento de crise a qual nós nos encontramos. Por isso nós vamos utilizar desta ferramenta que é esta videoaula para que nós possamos fazer o encerramento do nosso EBD. E essa última aula ela vem ilustrar muito bem o momento que nós estamos vivendo, porque o tema desta aula é relacionamentos do cristão, Deus e família. Então esta aula ela vai trazer um estudo sobre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a família. Então nada mais propício do que num momento como esse, que estamos todos nós reunidos dentro de casa, Nós acordamos juntos, nós estamos levantando junto, porque muitas vezes no dia a dia eu levanto na madrugada para ir trabalhar, as meninas ainda estão dormindo, quando elas acordam a gente não se vê, mas hoje nós estamos vivendo um momento diferente, então nós despertamos juntos, ficamos durante o dia juntos, depois vamos dormir juntos, E então nós estamos vivendo essa experiência, e o Senhor nos instrui como devemos nos relacionar com Ele, como devemos nos relacionar com a nossa família. Então eu vejo que esse tema é muito propício para os dias que nós estamos vivendo hoje, já que todos nós estamos juntos, confinados em nossa casa, e assim nós podemos exercer o nosso relacionamento com Deus, tanto no nosso individual, quanto como família, cultuando ao Senhor junto, e também no nosso relacionamento em família. Então nós vamos ver alguns aspectos desse relacionamento dentro da palavra de Deus. Então os objetivos da lição é justamente esse: explicar os níveis de relacionamento de Jesus, porque Jesus se relacionou tanto com Deus quanto com as pessoas. E nós vamos ver em Cristo o exemplo que temos desse relacionamento com Deus e desse relacionamento com as pessoas. Mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Então a Bíblia nos dá diretrizes para que nós podemos nos relacionar tanto com Deus quanto com a nossa família. Nós vamos estudar um pouco desse aspecto da vida cristã em sua relação com a família e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Nós não podemos de forma alguma perder o nosso relacionamento com Deus. Eu creio que estar na igreja é de suma importância, estar participando dos cultos na igreja é de suma importância, mas nós temos também que entender que a igreja, a estrutura igreja, é apenas uma parte desse nosso relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus ele é diário. É desde que nós despertamos até o nosso deitar, nós estamos nos relacionando com o nosso Deus. Então a lição vai enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Então nós temos que na introdução, essa lição ela traz uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre os dois relacionamentos relevantes que nós temos, que é o relacionamento com Deus e o relacionamento com a família. Nós não podemos nos relacionar com um e negligenciar o relacionamento com o outro. Não tem como apenas nos relacionar com Deus e não nos relacionar com a família, e vice-versa, nos relacionar com a família e não nos relacionar com Deus. Esses dois relacionamentos são relevantes para a vida cristã. Mas nós temos como ponto de partida que Deus deve ser prioridade em nossos relacionamentos. Então eu entendo aqui que não está dizendo que nós temos que manter apenas um relacionamento com Deus. Não, está dizendo que o nosso relacionamento com Deus é prioridade, mas não nos isenta de manter o nosso relacionamento com as pessoas, de manter o nosso relacionamento com a família. Então aqui está dizendo que primeiramente
prioridade para nós é o nosso relacionamento com Deus, mas nós não nos isentamos do nosso relacionamento com a família e com as pessoas do nosso convívio. Então nós vamos ver aqui diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, ele vivenciou diferentes níveis de relacionamento, porque ele manteve o seu relacionamento com Deus e também manteve o seu relacionamento com a sua família, o relacionamento com as pessoas do seu convívio. Isso porque um dos principais aspectos da natureza humana é o aspecto relacional. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus relacional, ele quer nos relacionar conosco e também quer que nós nos relacionemos com as pessoas do nosso convívio. Então não é apenas manter o nosso relacionamento com Deus, é manter o relacionamento também com as pessoas do nosso convívio. E nós vamos ver essas características desses relacionamentos na vida de Cristo. Então nós vemos aqui Jesus e sua família. Dentro desses diferentes níveis de relacionamento, nós podemos ver o relacionamento de Jesus com a sua família. Então, de acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então, esse tal acontecimento de Jesus habitar entre nós, ele se deu dentro de um contexto familiar. Jesus, ele veio, habitou entre nós e foi inserido dentro de um contexto familiar onde havia uma mãe, Maria, onde havia um pai, José, e com certeza havia irmãos que nasceram de Maria e de José. Então nós podemos afirmar que Jesus, em sua passagem na terra, na forma de homem, ele experimentou o relacionamento familiar, porque ele foi inserido dentro de uma família. Então ele habitou entre nós e foi inserido dentro de uma família, aprendendo a conviver com um pai, com uma mãe e com os seus irmãos. Então Jesus, ele não veio isento deste relacionamento, de não se relacionar com as pessoas como família, de se relacionar com Maria como sua mãe, relacionar-se com José como seu pai, relacionar com os seus irmãos nascidos de Maria e José como sendo seus irmãos. Então Jesus, ele foi inserido dentro de um contexto familiar. Então ele teve essa experiência deste relacionamento de pai para com filho, de mãe para com filho, de irmãos para com irmãos. Então Jesus, ele foi inserido dentro deste contexto familiar. E nós podemos ver aqui o relacionamento de Jesus com Maria e José, e isso é muito importante para que nós podemos colocar em prática no dia de hoje, porque nós precisamos enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e de José com Jesus. Eles tinham o mesmo zelo, eles exerciam o mesmo cuidado, eles nos nutriam o mesmo amor que os pais têm com os seus filhos. Então eles não trataram Jesus com diferença, eles trataram Jesus com a mesma dedicação, com o mesmo zelo, com o mesmo amor para que ele tinha com os seus filhos. Então eles trataram, é o amor de pai para com filho, o amor de mãe para com filho. Então eles tratavam Jesus da mesma forma. Então nós podemos dizer que dentro da cultura judaica, este relacionamento ele é muito forte de pai com filho. E Jesus estava dentro desse contexto. Jesus passou pelas mesmas coisas que uma criança normal, passou pela circuncisão, pela apresentação no templo, pela formação em uma profissão. José era carpinteiro e ensinou essa profissão a Jesus como o pai ensina ao seu filho. A sua instrução religiosa e entre outras coisas, todas essas instruções partiam de José e de Maria para com Jesus. Então Jesus estava vivendo assim como uma criança normal, inserida dentro de um contexto familiar. E José e Maria, eles não se isentaram de suas responsabilidades como pais de Jesus. Eles assumiram essa responsabilidade, assim como Jesus, sendo seu filho, se sujeitava a eles, assim como o pai, assim como os filhos se sujeitam aos pais, Jesus se sujeitava a eles. Nós podemos ver isso no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51, que diz: "E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito."
Então não tem nenhum momento que nós podemos dizer que neste relacionamento de Jesus com os seus pais, ele estivesse ali dizendo, olha, eu sou Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, de nenhuma forma, ele se sujeitou a eles assim como o Filho se sujeita ao Pai. Jesus lhes era sujeito a Maria e a José. Então nós vemos aqui Jesus inserido dentro de um contexto familiar e vivendo dentro de uma normalidade deste contexto familiar. E nós podemos também aqui destacar o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Isso é muito interessante, porque vale destacar aqui que os discípulos de Jesus, eles eram considerados por ele como sua família. Então Deus, ele usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir um povo identificando como família de Deus. Então, aqui nós vemos o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, os tratando verdadeiramente como irmãos. E isso nos leva a refletir neste momento que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos confinados dentro de casa, estamos nos relacionando com a nossa família, né? Os pais com os filhos com os pais, esposas e maridos, nós estamos tudo dentro desse contexto, nos relacionando dentro de casa. Mas existe também um outro tipo de relacionamento, que são com as pessoas do nosso convívio. E eu confesso aos irmãos que eu tenho saudade de estar em contato com os meus irmãos. E isso vale para que nós possamos refletir um pouco sobre os relacionamentos que nós temos, de importância que nós temos dado ao relacionamento da família e ao relacionamento das pessoas do nosso convívio, porque nós sentimos falta deste abraço, nós sentimos falta desta comunhão, nós sentimos falta desta união. Então nós podemos fortalecer tudo isso de que forma? É lógico que nós aqui em casa, nós temos o contato diário e contínuo, mas com os irmãos, como que eu posso me relacionar? Às vezes nós ficamos presos ali apenas uma mensagem de WhatsApp, mas que nós possamos ligar, dar um telefonema, mostrar o quão importante é essas pessoas para o nosso convívio, para que isso não venha a se esfriar e para que nós possamos também pensar nesse relacionamento dentro da igreja. Porque muitas vezes nós entramos e saímos sem sequer parar um momento para ter ali um momento de comunhão. É como se já chegássemos com hora marcada e saíssemos com hora marcada e deixamos de viver esta comunhão, de mostrar para as pessoas que elas são importantes para nós como uma família, porque o Senhor, ele nos vê como uma família. Ele não vê apenas a família Zite e também ele não vê apenas a família de Vila Alzira, mas ele vê em nós como família de Deus, como seus filhos, e espera que nós nos relacionemos como tal, enxergando cada um como os nossos irmãos. E quem não sente a falta de um irmão? Quem não sente a falta de um abraço de um irmão? Justamente neste momento que nós estamos vivendo hoje, a minha irmã, ela mora na casa dela. Eu creio que vocês também, seus irmãos, às vezes não moram dentro de casa, então cada um constituiu a sua família, e às vezes este convívio está por um breve período, creio eu, impossibilitado de acontecer. E assim como nós sentimos falta deste relacionamento, que eu sinto falta desse relacionamento com a minha mãe, com a minha irmã, com as pessoas que não moram comigo, cada um morando na sua casa, eu creio que assim nós devemos identificar o nosso relacionamento como cristão. Como nós temos exercido o nosso relacionamento como cristão? Como nós temos convivido com as pessoas que estão à nossa volta? Que importância nós temos dado a esse tipo de relacionamento? Então nós vemos aqui que Jesus, ele foi inserido dentro desse contexto e deu a devida importância a cada um, ao seu relacionamento com a família, ao seu relacionamento com os seus discípulos, ao seu relacionamento com as pessoas do seu convívio. Isso serve para a nossa meditação nos dias de hoje, para que quando todo esse período passar, que nós não percamos tempo, mas que nós venhamos viver intensamente esta comunhão que o Senhor espera que nós vivamos como membro de sua família. E aqui nós vamos ver no tópico 2, o cristão e sua família. E aqui é interessante, porque aqui vai nos trazer uma reflexão sobre como nós nos comportamos como cristão dentro da nossa casa, no nosso contexto familiar. É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado, levando em conta a realidade que vivenciamos,
e as orientações contidas na palavra de Deus. Então nós temos que levar em conta o momento que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes a realidade que nós vivemos é totalmente contrária àquilo que Deus espera de nós, e nós precisamos lidar com esse tipo de circunstâncias a que nós estamos vivendo, mas seguindo as orientações contidas na palavra de Deus. Por isso que eu vejo uma relevância muito grande desta aula, deste relacionamento com Deus e com a família nos dias que nós estamos vivendo hoje, porque nós não podemos tirar a importância da coerência, porque coerência ela indica coesão, ela indica harmonia. Então nós, os cristãos, somos chamados a um viver coerente, ou seja, exercer uma conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais nós cremos e anunciamos. Então a nossa maneira de viver, elas tem que estar em harmonia com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós anunciamos. A Bíblia ela nos alerta sobre a relevância de governar bem a própria casa, de exercer piedade para com a sua própria família, e que aquele que não cuida da própria família negou a sua fé, e ele é pior que o infiel. Nós vemos isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, e no capítulo 5, versículos 4 e 8, nós vemos isso. A importância de governar bem a casa, a importância de exercer piedade para com a família, e ver que aquele que não cuida da sua própria família negou a sua fé, e é pior que o infiel. Então nós temos que nesses dias ver se o nosso relacionamento com a nossa família, agora que estamos todos juntos vivendo este período aí de confinamento familiar, se a nossa conduta condiz com aquilo que nós pregamos, se a nossa conduta condiz com aquilo que nós cremos, se a nossa conduta condiz com aquilo que nós anunciamos. Então nós precisamos nos dias de hoje refletir sobre o nosso viver dentro de casa. É agora que nós vamos realmente demonstrar se estamos maduros, se realmente crescemos no nosso relacionamento com Deus, se realmente a palavra de Deus ela é o manual de instrução do nosso viver, se nós estamos colocando em prática realmente tudo aquilo que nós temos aprendido, porque eu creio que nós temos aprendido isso. Temos ferramentas na nossa igreja que trata com família, temos o Casados para Sempre, temos Pais para toda a Vida, temos tantos outros trabalhos, homens e mulheres de verdade. Então nós temos ferramentas, estamos recebendo essas ferramentas, mas nós não podemos apenas pegar essas ferramentas e guardar dentro de um armário. Nós precisamos exercer todos os dias, utilizar todos os dias dessas ferramentas para que a nossa vida, a nossa conduta, o nosso viver reflita verdadeiramente Cristo em nós. Então nós precisamos, neste momento que nós estamos vivendo, deste confinamento familiar, que realmente cada um de nós, possamos demonstrar que verdadeiramente fomos transformados pela ação do Senhor na nossa vida e que verdadeiramente vivemos como cristão dentro da nossa casa. Porque creio eu que existem famílias que talvez só você é que seja o cristão na sua casa, ou talvez existe alguma pessoa que ainda não se converteu, e aí nós entramos no ponto 2, quando a família ela não se converte, porque nem todos os membros de uma família estão servindo ao Senhor. Então é nossa responsabilidade como cristão testemunhar perante os nossos familiares por intermédio da nossa conduta dentro do lar. É aí que nós vamos testemunhar a Cristo. Nós precisamos refletir nisso. Durante este período de quarentena, durante este período de confinamento familiar, nós estamos aproximando as pessoas do nosso convívio mais de Deus, ou nós estamos afastando cada vez mais estas pessoas do Senhor? Porque essas pessoas, elas vão ver Cristo em nós. Será que agora que nós estamos dentro da nossa casa, que nós estamos com nossos familiares, e pode ser que no meio haja alguém que ainda não tenha confessado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este é o momento de que essas pessoas vejam Cristo refletido em nós,
Porque olha só que triste seria, durante todo este momento, a pessoa ter vivido os piores dias da sua vida, porque estamos vivendo todos juntos e onde há um ambiente de discórdia, onde há um ambiente de discussão e não há um ambiente de harmonia. Então cabe a nós, o cristão, trazer esta harmonia para dentro da nossa casa, realmente confessar aquele que nós cremos, realmente confessar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, para que as pessoas possam ver essa transformação em nós. Eu sempre digo isso, o fácil foi a minha transformação exterior, da onde as pessoas olhavam para mim e via todo o reflexo das drogas, do álcool, e tudo isso foi muito assim rápido, essa transformação na minha vida, quando as pessoas olhavam para a minha fisionomia e viam que havia realmente sido feita uma transformação exterior. Mas o difícil é nós demonstrarmos essa transformação interior que precisa ser realizada dentro de nós, aonde envolve o nosso caráter, aonde envolve a nossa personalidade, aonde envolve o nosso temperamento, aonde nós temos que exercer o nosso domínio próprio. E eu luto muito com isso, as pessoas do meu convívio sabem, né? Minha mãe costumava dizer que eu não era nem de pavio curto, que eu não tinha nem pavio. Então eu tenho que lutar com isso, porque nós estamos vivendo todos aqui dentro da minha casa. Se não houver um equilíbrio, se não houver uma harmonia, como que eu vou testemunhar a Cristo para a minha família? Como que eu vou testemunhar a Cristo para as pessoas que esperam ver Cristo em nós? Então que nós possamos refletir neste momento e viver realmente esta coerência dentro da nossa casa, que nós possamos refletir a Cristo dentro da nossa casa. Eu sei que muitas pessoas estão temerosas, assim como eu também estou temeroso. Nós vemos assim as pessoas falando de economia, com medo de perder emprego, mas se nós no meio dessa situação não levarmos as pessoas a terem uma confiança em Deus, a aguardar, descansar e confiar no Senhor, se nós ficarmos sendo levado pelas nossas emoções e também estiver trazendo todo este pânico dentro da nossa casa, então as pessoas vão nos questionar: que fé é essa que vocês tanto professam ter, se no momento da crise nós não revelamos a Cristo? Mas é no momento na crise que nós vamos revelar quem verdadeiramente nós somos. Então é nesse momento de crise, dentro da nossa casa, dentro desse contexto familiar, que nós vamos revelar a Cristo através das nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que esta semente está sendo plantada e que pessoas serão alcançadas a Cristo e nós possamos testemunhar as maravilhas que o Senhor fez neste período de confinamento. Então é muito importante que nós, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com as pessoas, nós possamos refletir a Cristo para essas pessoas. Mas isto só será possível se nós mantemos o nosso relacionamento com Deus. Por isso, é de extrema importância nós estabelecermos prioridades nos nossos relacionamentos. Então nós temos como prioridade o nosso relacionamento com Deus, porque é o nosso relacionamento com Deus que vai nos transformar, que vai nos lapidar, que vai nos moldar, para que através do nosso relacionamento com as pessoas elas possam ver Cristo em nós. Então, o principal desse nosso relacionamento com Deus é o amor a Deus. O escriba, ele faz uma pergunta a Jesus. Ele diz assim: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Sabe o que ele está dizendo ali? Ele está perguntando qual é o principal, qual é o mais importante, qual é o mais relevante mandamento. E Jesus ele responde em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 31, eu vou ler aqui para os irmãos. Marcos capítulo 12, versículo 29 a 31. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha que coisa interessante. Jesus ele citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta.
Então há uma íntima relação entre o amor de Deus e o amor ao próximo. E aqui é interessante que está dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós nunca vemos Jesus, nós nunca vemos Deus pedindo para que nós nos amemos. Ele está dizendo: amar ao teu próximo como a ti mesmo, como se esse amor já houvesse em nós. Então esse amor próprio já há em nós. É por isso que o Senhor faz esta alusão: amem ao próximo como vocês mesmos se amam. Porque este amor em nós já foi gerado, agora nós precisamos gerar este amor para com o próximo. Então nós precisamos entender isso. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Não tem como eu amar a Deus e não amar ao próximo. E dizer que eu amo ao próximo ou não amo a Deus, isso está ligado, isso está relacionado. O nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo estão intimamente relacionados. Tanto que Jesus disse: não há outro mandamento maior do que estes: o amar a Deus e amar ao teu próximo. Jaime Kemper escreveu: o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Lembre-se, as pessoas serão atraídas a Cristo através de nós. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Nós precisamos entender que as pessoas que ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, elas não estão procurando Cristo na Bíblia, elas não estão procurando Cristo na igreja, porque isso não faz parte da vida delas. Elas não têm uma vida de leitura da Bíblia, elas não têm uma vida de convívio na igreja, então elas não estão procurando Cristo na igreja, elas não estão procurando Cristo na Bíblia. Onde essas pessoas procuram a Cristo? Essas pessoas procuram Cristo em nós. Por isso, Cristo em vós é a esperança da glória, porque as pessoas vão ver Cristo em nós. Nós precisamos revelar a Cristo a essas pessoas, e esse Cristo só será revelado no nosso relacionamento com Deus. Então, é por isso que é de extrema importância este relacionamento de amor a Deus e amor ao próximo. Então, não basta apenas nós falarmos de amor, precisamos amar. Não basta apenas nós falarmos de perdão, precisamos perdoar. Não basta apenas nós falar que amamos a Deus se não amamos ao próximo, porque este amor eles vão ver em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. E vale lembrar, porque nós estamos falando aqui da relevância do relacionamento da família, da relevância do relacionamento com as pessoas, né? Da importância da família, do nosso relacionamento com os nossos familiares e amigos, mas nós precisamos nos lembrar, e vale destacar isso, que nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade com Cristo. Porque nós estamos vivendo um período difícil, um período de crise, e às vezes nós estamos sendo confrontados dentro da nossa casa, estamos sendo confrontados dentro do nosso lar, e nada pode nos afastar do amor de Deus. O nosso amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas, mas nós precisamos entender isso. Se o meu amor a Deus está acima de todas as coisas, então o meu amor ao próximo também ele tem que ser incondicional. Então isso que é interessante. Nós entendemos que nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Então, se nós temos lealdade ao Senhor, aos ensinamentos do Senhor, então o nosso amor para com o próximo ele tem que ser incondicional, porque esse é o amor de Deus para conosco. E se as pessoas vão ver Cristo em vós, se Cristo em vós é a esperança da glória, então eu não posso amar as pessoas apenas por aquilo que elas me fazem, apenas pelo bem que elas me trazem, mas eu preciso amar as pessoas dentro de qualquer contexto que seja. O amor, ele tem que prevalecer. Por isso que Jesus, ele é o referencial da vida do cristão. Em Cristo, nós vemos como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Olha o que nós podemos destacar em Cristo: amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra, instrução e tantas outras coisas. Então nós temos Jesus como exemplo.
e que nós nos venhamos relacionar com as pessoas da mesma forma que Jesus se relacionava com elas, para apoiá-las, para sustentá-las, para impulsioná-las, para animá-las e, sobretudo, para promover o reino de Deus. Então, que nós possamos refletir nisso, nesses dias em que nós estamos passando por esta quarentena. E eu quero encerrar com a conclusão que está aqui na revistinha. Diz assim: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Que isso sirva para nós, que esta lição sirva de reflexão para nós nesses dias que estamos vivendo, neste período de quarentena, neste confinamento familiar, que nós venhamos dar extrema importância ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com a família e ao nosso relacionamento com os nossos amigos. A minha oração é que nós saiamos deste período de quarentena, deste período de confinamento, melhores do que quando nós entramos nele. Que nós venhamos dar a importância, sim, ao relacionamento com as pessoas, ao relacionamento com a família e, sobretudo, ao nosso relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui transmitindo esta videoaula, que possa, através dessa aula, a vida do irmão ser edificada, e eu creio que logo mais nós poderemos exercer tudo isso que nós aprendemos hoje, a exercer esse relacionamento com as pessoas, a exercer o relacionamento com as pessoas do nosso convívio e desde já praticarmos isto na nossa casa, o nosso relacionamento com a família e jamais percamos o nosso relacionamento com Deus. Amém? Permaneçam na paz do Senhor Jesus.